Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a enfermeira do ESF do Rio Negro, Ana Laura Martins de Souza. Ana Laura, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouquinho sobre o meu trabalho e o que a gente está desenvolvendo aí esse tempo de pandemia, né? Ana Laura, a gente está vivendo aí um período de pandemia, acho que os atendimentos vêm aumentando e junto com essa pandemia o tempo começou a virar, o friozinho chegou, essa mudança de estação, esses dias que o friozinho chegou, já aumentou o atendimento de problemas respiratórios no ESF? A demanda, sim, tem aumentado a cada dia, né? Tanto que agora começou essa questão do inverno mesmo, a temperatura já está um pouquinho mais fria, né? E com ela vem, né, algumas questões respiratórias que já é própria do próprio tempo, e agora ainda esse ano a gente tem também a Covid, tem o vírus, né, que está circulando por aí e tem aumentado muito, né, a demanda, tem aumentado os atendimentos e infelizmente também tem aumentado os casos positivos na cidade, né? Só ontem, né, a gente teve quase 50 casos positivos, né, juntando todos os ESFs e todas as pessoas que estão envolvidas nisso, né? Então, realmente tem aumentado mesmo os casos. Com o frio surgem os problemas respiratórios, gripe, resfriado, e muitos desses sintomas são característicos da Covid. E aí, como que eu faço para diferenciar? Isso é possível? Se eu acordar espirrando, se eu acordar tossindo, com a minha garganta raspando, ou até mesmo com a dor de ouvido? Então, um dos maiores problemas da Covid é que é uma doença que se parece com muitas outras doenças, né? Infelizmente. Então, assim, muitas pessoas têm a dor no corpo, muitas pessoas têm a questão da coriza, que é o nariz escorrendo, tem febre, outras não têm febre, tem a questão de estar com tosse, outras já não têm tosse. Então, uma coisa que confunde muito, né, até a equipe, né, são esses sintomas, né, parecidos, porque a dengue é dor no corpo, febre, dor de cabeça, às vezes você vai e testa, né, para Covid e é Covid, né? Então, é uma doença que se parece com muitas outras doenças, parece com um quadro alérgico, com uma rinite, às vezes se parece com uma alergia comum, como a pessoa tem, ou um resfriado comum, que seria uma influenza ou qualquer outro resfriado comum. Então, por isso que é importante procurar a unidade no início dos sintomas, para que a gente possa testar, se for o caso, se enquadrar nos sintomas e descartar a Covid. Porque a partir do momento que a gente testa e descarta a Covid, essa pessoa ela pode voltar a trabalhar, ela pode ficar tranquila na casa dela e não necessariamente em isolamento, achando que é uma coisa e sendo outra, né? Ou às vezes sofrendo e não tomar a medicação correta ou não tomar o antibiótico correto, né? Então, cada doença vai ter o seu tratamento. Então, às vezes acontece da pessoa não procurar justamente com medo de ser Covid, né? Porque, não vou procurar, vai que é Covid, ou vai fazer o teste, vai colocar o cotonete dentro do nariz, ou se eu for no hospital vai me internar. Então, assim, muita coisa que às vezes a gente traz da nossa cultura, né? Que a gente traz dessa questão do estilo de vida da pessoa, cultural, justamente tem agravado, né? Porque alguns casos têm evoluído, né, com piora nos sintomas, justamente porque a pessoa não procura ajuda. Você falou de uma coisa que é a questão da medicação. Eu não vou procurar ajuda porque eu estou com resfriado. Aí tem uma medicação em casa lá para gripe, para resfriado, a pessoa começa a tomar. E isso pode ser um problema no tratamento, nessa automedicação também. O brasileiro, ele automedica desde quando ele nasce, né? Muita gente, assim, às vezes já tá com aquela dor de cabeça, já vai lá e já toma medicação.
para a COVID não existe nada comprovado, né, para tratamento da COVID. Ainda não tem nada comprovado. O que tem é para os sintomas da COVID. Então, se a pessoa está com uma dor de garganta, o médico pode entrar com antibiótico, ou se está com uma febre, pode entrar com antitérmico, ou se está com, às vezes, algum quadro respiratório, pode entrar com alguma cortisona, alguma coisa. Então, assim, cabe ao médico decidir qual o tratamento naquele momento para o determinado paciente. Mas, às vezes, a gente automedica em casa e não começa a fazer efeito. Porque, assim, o que a gente tem observado é que é uma doença traiçoeira. E que, às vezes, no meu organismo vai ter um sintoma e no seu vai ter outro. Então, não é porque deu certo para mim que vai dar certo para você, né? Então, a gente vê casos de pacientes que realmente foi uma gripezinha, realmente, olha, Ana Laura, eu não tenho nada. Como assim eu tô com a COVID, né? Eu só tô com dor no corpo. E tem aqueles pacientes que chegam no posto com uma falta de ar, da gente ter que encaminhar para o hospital para entubar, né? Então, a nossa preocupação da saúde é que muitas pessoas, às vezes, estão esperando muito tempo para procurar ajuda. E, às vezes, está tomando chá de alho, chá de erva cidreira, chá de não sei mais outro chá, né, dos antigos. Então, às vezes, assim, essa doença não vai sarar com chá, né? Dependendo da gripe, vai ter uma certa evolução, dependendo do organismo dessa pessoa. Então, por isso a nossa preocupação. Porque, às vezes, aquele que não tem nada, está com o nariz escorrendo, a gente libera uma vaga para ele, e, às vezes, aquele que realmente precisa está em casa. O número de internados vem crescendo, se não me falha a memória, no boletim de ontem eram 6 pessoas na UTI, mas outras pessoas internadas em enfermaria. Isso é uma coisa preocupante, as pessoas devem buscar. Então, apresentei sintoma, quando eu procuro, acordei de manhã com tosse, com dor de garganta e com febre, já procuro de imediato ou espero no outro dia? Como que eu devo fazer isso, Ana Laura? Então, a febre é um dos sintomas de alarme, tá? Quando a pessoa, às vezes, começa com o nariz escorrendo, não precisa ir no mesmo dia, né? Porque, assim, tá um tempo frio, às vezes é um nariz escorrendo de alergia, às vezes uma questão que, realmente, às vezes a gente tem pessoas que trabalham no café, na roseira, então, assim, realmente pode ser que tenha só o nariz escorrendo. Então, só o nariz escorrendo não tem como todo mundo já procurar o atendimento. Mas quando a gente começa a perceber que eu tô com o nariz escorrendo, eu tô com uma tosse, eu tô com uma febre, eu tô com uma dor no corpo, né? Então, que dia que iniciou essa febre? Ah, foi hoje. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar se vai ter 1 episódio de febre, 2 episódios de febre, mesmo porque os testes que a gente tem para a COVID, não adianta eu ir na farmácia, às vezes, pagar e já querer fazer o teste porque iniciou hoje o meu sintoma. Né? É o falso negativo. Vai dar um falso negativo. Então, nós do ZSF, do plantão da COVID da Policlínica, nós estamos fazendo o teste que está disponibilizado, né? Que alguns foi a prefeitura que comprou, outros o estado que mandou. E mesmo para pacientes que são acima de 60 anos, que têm alguma comorbidade, ou pacientes que trabalham em determinado lugar, que a gente pode fazer o antígeno para já dispensar, nós precisamos de uma data. Então, nós vamos precisar ou de 3 a 7 dias do sintoma, ou mais ou menos o melhor de 3 a 5 dias do início do sintoma. Então, não adianta eu estar com o nariz escorrendo hoje e já querer testar hoje, né? Nós precisamos de tempo para esse vírus multiplicar, né, replicar ali dentro daquele organismo para realmente o teste ser fidedigno, né, ser verdadeiro. Então, no terceiro dia, você viu que não está legal, viu que realmente continua ali com aquele sintoma de resfriado, procura a unidade. Uma coisa que eu tenho escutado muito, João, é que às vezes as pessoas falam assim, esse teste aí não vai dar nada não, porque o meu é só um resfriado. Mas a COVID é um resfriado, né? É um dos sintomas, né? Então assim, a gente não sabe se é ou se não é, a gente só vai saber testando, né? Então, se a gente tivesse outros
outros testes rápidos, assim, testes que saíssem na hora para saber se eram outras doenças e até facilitar. Mas assim, a Covid é um resfriado, né? Então, isso que as pessoas têm que entender, que esse quadro respiratório, esse quadro de dor no corpo é sinal de alarme. Falta de ar é um sinal de alarme, então assim, a falta de ar também está associada a uma ansiedade, que as pessoas hoje em dia estão muito ansioso, então já tem essa respiração ofegante por conta da ansiedade, né? Da questão de já pôr na cabeça todos os sintomas, olhar no Dr. Google, né? E ver todos os sintomas e falar, meu Deus, vou morrer hoje à noite, né? E assim, aí vai agravando mais, né, a situação. Então, assim, a primeira coisa, estou com sintoma, calma, né? Calma, não adianta querer quebrar o posto de saúde, não adianta querer ficar nervoso ou não procurar ajuda. Calma, vamos ver como que você vai evoluir, né? Porque o medo também tem acometido muito, né? As pessoas têm medo de procurar ajuda, as pessoas têm medo de levar no hospital porque vão internar, as pessoas têm medo de testar porque aí o patrão vai ficar sabendo. E assim, nós estamos numa pandemia, não dá para você não procurar ajuda porque você tem medo, não dá para você não levar a tua mãe num hospital porque você tem medo que alguém interne ela. Né, gente, é muito sério, porque se passa muito tempo, realmente pode evoluir. Você falou hospital. Quando a pessoa deve ir no ESF, ou na policlínica, ou no pronto atendimento, procurar a Santa Casa? A porta aberta para a Covid, para esses sintomas leves, né, que eu falei, coriza, dor de garganta, dor no corpo, são os ESF, né, Horto, Rio Negro e Mantiqueira. E agora, nesse momento da pandemia, foi aberto na policlínica, né, o centro de Covid para essas pessoas que não fazem parte da abrangência de ESF. Então, sintomas leves são nesses lugares, né, nos 3 lugares de ESF e na policlínica. A pessoa, ela pode ter sido diagnosticada com a Covid, já está medicada e existe uma evolução no caso, ou seja, uma falta de ar importante. Nos PSF, nós não temos nada para falta de ar é hospital, né? Outros casos, dor no peito, é o hospital, né? O que às vezes acontece é final de semana lotar o hospital porque os PSF às vezes está fechado, né? E às vezes vão lá na segunda-feira nos PSF para contar que foi no hospital final de semana. Mas, gente, dá para esperar até segunda, né? Se for alguma coisa leve, dá para esperar até segunda seu atendimento nos PSFs, nos ESFs, né? Então, é importante. A gente também nos ESF estamos com uma demanda aumentada. Às vezes chega caso naquele dia, né, realmente não ter mais vaga, porque são muitas pessoas que estão passando. Nós estamos atendendo mais que o dobro que a gente estava acostumada, porque antes era uma demanda mais agendada, uns acompanhamentos mais eletivos mesmo, e agora começou esse atendimento da Covid. Então, alguns pacientes que a gente acompanhava, no momento, a gente não está conseguindo acompanhar. Por isso que a população também tem que se conscientizar que no momento o nosso foco maior, né, está sendo sim na Covid, né, nesses atendimentos, na testagem e gestante, que a gente também não deixa de atender, e alguns casos mais urgentes, né? Todos a gente não consegue atender toda essa demanda também. Tá joia. Ana Laura, eu queria muito agradecer a sua participação aqui, as suas informações. Espero contar com você novamente aqui, trazendo aí mais esclarecimentos sobre esse trabalho que vocês realizam. Parabéns a todos os profissionais. Vocês estão trabalhando muito nessa pandemia e ajudando também muito a nossa população. Muito obrigada, João, pela equipe, pela oportunidade, né? E eu agradeço também todos que estão aí envolvidos. Conversamos hoje na Estação TV Atende com a enfermeira do ESF do Rio Negro, Ana Laura Martins Souza.